Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pequenas Coisas Como Estas. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estavam sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Porque ninguém na cidade falava sobre isso.
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Porque ninguém na cidade falava sobre isso.
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Porque ninguém na cidade falava sobre isso.
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Por que ninguém na cidade falava sobre isso?
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Por que ninguém na cidade falava sobre isso?
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguia dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Por que ninguém na cidade falava sobre isso?
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estavam sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Porque ninguém na cidade falava sobre isso.
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com a sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender. Era uma vez em uma cidadezinha tranquila na Irlanda, onde parecia que o tempo passava mais devagar. Lá vivia um homem chamado Bill. Ele era uma pessoa simples, trabalhador, que cuidava de sua família com muito esforço. Bill era entregador de carvão. Era o que mantinha a casa quentinha durante o inverno gelado. Ele saía todos os dias com a sua carroça enfrentando o frio e o vento para garantir que as pessoas tivessem calor em suas casas. Bill tinha uma esposa e 5 filhos. Isso mesmo, 5 meninas. Ele fazia o possível para que nada faltasse a elas. Mas sabe aquela sensação de que a vida está bem, mas tem alguma coisa incomodando no fundo da mente? Bill sentia isso como algo no ar daquela cidade. Se tivesse um segredo pesado, como se tivesse um segredo pesado. Agora tinha um lugar nessa cidade que chamava a atenção de todo mundo. O convento. Ele ficava num terreno grande com paredes altas que parecia querer esconder alguma coisa. As freiras que viviam lá tinham uma lavanderia onde lavavam as roupas para várias pessoas na cidade. Mas além de lavarem as roupas, elas cuidavam de jovens que por alguma razão estava sob seus cuidados. Todo mundo achava estranho, mas ninguém perguntava muito. Certo dia, Bill recebeu um pedido de uma entrega de carvão para o convento. Ele já tinha ido lá algumas vezes antes, mas dessa vez foi diferente. Enquanto ele descarregava os sacos de carvão, algo chamou a atenção dele. Um barulho estranho vindo de dentro da lavanderia. Parecia um choro, mais abafado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estavam entreabertas. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem. Ele tentou não dar muita importância, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que ele terminou o trabalho, Bill percebeu que uma das portas do prédio estava entreaberta. Ele deu uma olhada rápida e viu uma garota muito jovem, talvez com 16, 17 anos, parecendo muito assustada, magra demais, como se não estivesse se alimentando direito. Ela estava esfregando as roupas numa pia com as mãos toda machucada pelo sabão e pelo trabalho pesado. Quando ela notou Bill, ficou ainda mais nervosa, como se tivesse medo de ser pega conversando com alguém. Você está bem? Bill perguntou, tentando ser gentil. A garota não respondeu, só balançou a cabeça e voltou ao trabalho como se estivesse com medo de levar uma bronca. Bill foi embora com uma sensação estranha no peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era uma coisa boa. Ele se lembrou da sua própria infância, quando sua mãe, solteira, trabalhou duro para criá-lo. Será que aquela garota estava presa ali contra a vontade? Porque ninguém na cidade falava sobre isso.
E assim o dia terminou, mas os pensamentos de Bill estavam longe de descansar. Ele começou a se perguntar se deveria investigar mais, ou era melhor fingir que nada tinha acontecido, como todos na cidade pareciam fazer. Naquela noite, Bill mal conseguiu dormir. Ele ficou se revirando na cama com o rosto da garota na cabeça. A expressão dela era de alguém que estava sofrendo, sem esperança. Ele tentava esquecer, pensando em sua própria vida, na família que precisava sustentar, mas aquilo parecia maior do que ele. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua esposa, Ellen, ele decidiu comentar algo. Você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Tipo, como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ellen franziu a testa. Por que você está perguntando isso? Todo mundo sabe que as freiras fazem um trabalho duro, mas necessário. Não é da nossa conta, Bill. É aí que ele percebeu que ninguém na cidade queria falar sobre convento. Era como um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas finge que não existe. Isso só deixou Bill mais intrigado. Poucos dias depois, Bill recebeu outro pedido de entrega de carvão no convento. Dessa vez, ele decidiu prestar mais atenção. Enquanto descarregava os sacos, ele viu outra jovem saindo da sala com um grande cesto de roupa. Ela também parecia abatida, com as roupas desleixadas, olhos baixos, como se estivesse medo de olhar para alguém. Bill aproveitou um momento em que ninguém estava por perto e cochichou. Está tudo bem com você? A garota olhou para ele rapidamente, como se quisesse responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Uma freira apareceu com um olhar sério e rígido. Senhor, termine logo o que veio fazer e vá embora, disse ela. Bill sentiu um frio na espinha. A freira não levantou a voz, mas a sua postura dizia tudo. Eles não queriam que ninguém fazendo perguntas. Ao voltar para casa, Bill começou a lembrar da sua própria história. Ele havia crescido sem pai. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou que faltasse nada. Ele lembrou de como as pessoas da cidade olhavam para eles como se fossem inferiores, só porque sua mãe era solteira. Então algo clicou. Ele percebeu que aquelas garotas no convento talvez fossem como sua mãe, jovens que a sociedade julgavam por suas escolhas ou circunstâncias, que acabavam presas em um sistema que a exploravam. Sentindo que precisava de resposta, decidiu conversar com um velho amigo, Tom, que era um dono de um pequeno bar na cidade. Tom, você já ouviu falar de algo estranho naquele convento? Como eles tratam as garotas que trabalham lá? Perguntou. Tom olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo de ser ouvido. Bill, vou te dizer isso só uma vez. É melhor você não se envolver.
A igreja tem olhos e ouvidos por toda parte. Se você mexer com eles, vai se arrepender.